É isso. Se botar no computador, só você vai receber. Tá, já coloquei, já tá gravando. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma noite de estudo. Eu vou projetar aqui. hum, Vamos ver como é que eu faço isso. É vocês me dar um retorno aí se está aparecendo para vocês. Está aparecendo? Vocês estão vendo essa página aqui do Momento Espírita? Sim. Sim, eu tô. Ótimo. Essa é a nossa mensagem de hoje. O Momento Espírita, não sei se você já conhece essa mensagem, eles geralmente eles fazem áudio, né? Áudio mensagem. E também dá para vocês receberem o conteúdo no e-mail de vocês, tá? Durante muitos anos eu recebi o conteúdo. Agora eu não recebo mais, não sei se é porque mudei de e-mail ou eles deixaram de mandar, mas é bem interessante, tá? Fica aí a dica. Não sei se vocês conhecem, mas no centro espírita que eu trabalhava era muito comum a gente ver os CDs para vender. CD, eu sou bem antiga, tá? Dos tempos idos, como diz Matheus. O nome da mensagem é Morrer é voltar para casa. Quando a morte chega, com sua bagagem de mistérios, traz junto divergências e indagações. Afinal, quando dos olhos se fecham a luz, o coração silencia e a respiração cessa. Terá morrido junto à essência humana? Materialistas negam a continuação da vida, mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. E eles têm razão. A vida após a morte, vida plena, pujante e encantadora. Prova disso, as evidências estão ao alcance de todos os que querem vê-las. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma já não mais está lá, está ali. O espírito deixou o corpo feito de nervos, sangue, ossos e músculos. Elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são as criadas por Deus. Como acreditar que somos um amontoado de células, se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Não, nós não morremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza. Restituiremos à terra os elementos que recebemos, mas o espírito jamais terá fim. Viveremos para sempre, em dimensões diferentes destas. Somos imortais. O sopro que nos anima não nos apaga ao toque da morte. Prova disso está nas mensagens de renovação que vemos em toda parte. Ou você nunca notou as flores delicadas que nascem sobre as sepulturas? É a mensagem silenciosa da natureza, anunciando a continuidade da vida. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas um fim de um ciclo, a volta para casa. Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá, para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores, mas haverá felicidades para os que se forem em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante, o amor de Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharam no mundo material, uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra e dirá, suave, vem e dirá suave, vem, ser bem-vindo de volta à tua casa. A morte tem merecido considerações de toda a ordem ao longo da estada do homem sobre a terra. É o fenômeno orgânico inevitável, porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce morre. A morte não é, pois, o fim, mas o momento de recomeço. Pensemos nisso. Rafa, então a gente faz assim. Eu faço a inicial e tu faz a final, tá bom?
Pode Sem ser? problemas. Tá. Ai, já a Priscila dizendo que já viu, né? Seja bem-vinda, Manuela. Graça também está aqui conosco. É muita felicidade, viu, Graça, ter você aqui com a gente. Espero que você esteja boazinha, que em breve você volte ao seu posto merecido no nosso grupo, tá, amiga? Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, no Cristo, pensar nos bons espíritos, nossos amigos espirituais, e agradecer por esse momento tão maravilhoso que estamos passando, com a presença de amigos queridos, podendo receber nossa amiga Graça aqui de volta após um período de enfermidade, que ela possa se sentir acolhida no nosso grupo e abraçada, e pedir proteção para os nossos lares, para que o momento de hoje nos traga não só conhecimento, mas também consolo e conforto, diante da única certeza que nós temos nesta vida, que é a morte. Que os bons espíritos nos envolvam, nos ajudem na compreensão e que possamos ter fé e esperança no futuro. Que assim seja. Então, gente, para quem não me conhece, né? Meu nome é Ana. E possivelmente essa é a última apresentação, e em seguida eu vou entrar em licença maternidade, né? Não se preocupem, que eu vou voltar assim que possível e vai ter uns barulhinhos de bebês por aqui, tá? E aí eu quero saber se vocês estão vendo essa tela aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá, então vamos começar. Gente, eu baixei o aplicativo e estou adorando, porque aparece aqui do lado do chat. Eu vou até tirar uma foto para mostrar para vocês depois. Então, acho que é bem melhor quando a gente for conduzir, viu, Rafa e Grace? E eu vou dizer para André, a gente vai aplicar. André, ó, já estou confundindo o nome, meu Deus, socorro. Vou confundir o nome dos três. Vou chamar André de Mateus, Mateus de Daniel e Daniel de André, tudo certo. De a gente ter o aplicativo, baixar o aplicativo nos nossos computadores, que vai ficar bem mais fácil de manejar a ferramenta, viu? Ah, tu já baixou? Tá, desculpa. Bem, gente, vai ser um momento bem legal hoje, porque a gente vai começar a segunda parte do livro, né? Que são justamente os exemplos. Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o sumário, né? Deixa eu fechar aqui a porta, porque tá vindo barulho externo. Vou ver. E eu ouvindo barulho, e eu não sei de onde era, né? Mas a porta estava entreaberta. Então, não sei se vocês, antes de adentrar e começar a leitura, se vocês tiveram a oportunidade de voltar lá no sumário e ver do que é composto essa segunda parte, né? Que Kardec chama de exemplos. Então, ele primeiro começa com o capítulo 1, que é o passamento, né? Ele vai fazer uma introdução. Eita, peraí, que a Camila tá tentando entrar. Aí, primeiro fazer uma introdução do que é a morte, né? Do que é essa passagem dos dois estados, né? De encarnado para desencarnado, e em seguida ele já vai começar com os exemplos. Então, o primeiro capítulo de exemplo vai ser espíritos felizes, depois espíritos com condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Então, a gente vai ver nesses exemplos, né, eu costumo de comparar como se fosse uma grande reunião mediúnica, né? A gente vai ver, assim, a acolhida desses espíritos através das evocações, como é que as evocações eram realizadas na época de Kardec, como era o tipo de acolhimento e o que que acontecia, né? O principal são os exemplos, né? Que esses espíritos podem deixar para nós. Quais os ensinamentos que a gente poderá tirar de cada um desses exemplos? Então, eu penso assim, que vai ser um estudo muito enriquecedor, né? Em que a gente e a forma como Kardec ele escolheu, né, as comunicações para que a gente pudesse criar conexões com os exemplos, ou seja, não são espíritos assim do dia a dia mesmo, da vida, digamos assim, comum.
para a gente justamente criar essa conexão e poder se até mesmo comparar a nossa vida com a vida desses espíritos que se passaram, tá? Então vai ser bem legal, eu acho que vai ser muito enriquecedor e contamos com vocês, né, para esse momento ser o melhor possível. Vou falar sobre passamento. Em qualquer momento vocês podem me interromper, tá, gente? O estudo, vamos dialogar. Passamento. O passamento, de acordo com o dicionário, é justamente o ato de passar da vida à morte, ou seja, é o falecimento, é o fim da vida orgânica, né? E para algumas pessoas, para algumas teorias, não é somente o fim da vida orgânica, mas o fim da vida como um todo. E tá aqui um outro significado que pode ser a agonia, né? Então a gente vai ver nesse capítulo do passamento que nem sempre a morte ela é pacífica, é um momento prazeroso para o espírito, mas que também nem sempre a morte é uma agonia, é um sofrimento. Vai depender muito. Então é isso que eu gosto muito do espiritismo. Não há, vai ser desse jeito. Não, não vai ser. Até mesmo como a gente vai estudar no suicídio, né? Que a gente está no Setembro Amarelo, que muito se fala sobre isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, em que todo mundo tem aquele discurso já fechado de que o suicida sofre no plano espiritual, né? E também não é assim, não dá para dizer que todos irão sofrer, né? Ou seja, existem muitas variantes, muitos poréns aí para a gente estar julgando a vida alheia, né? A vida espiritual alheia. Mas antes de falar do passamento, eu queria saber de vocês, se vocês têm medo da morte. Vocês temem a morte? Ou em algum momento vocês temeram a morte, teve mais medo da morte do que, por exemplo, ser assaltado, né? Enfim, ter alguma doença. Falem aí, quem quer falar? Olha, eu posso dizer que eu já tive bastante, mas que à medida que a gente vai estudando cada vez mais a doutrina, esse medo vai diminuindo de tamanho, porque entra uma parte do conhecimento. Mas ele ainda existe em mim, que a gente fica pensando nos que vão ficar, e mesmo na nossa. É porque é uma questão moral, né? Como a gente vai ver aí mais adiante no texto, ele vai dizer que o que vai diferenciar é o quanto desapegado da matéria a gente está. Ou seja, quanto mais eu internalizei a mensagem da doutrina espírita na minha vida e vivenciei essa mensagem, mais vai ser suave, tranquilo, porque eu já vou. É igual uma passagem que tem no Evangelho que ele fala, né? Que a gente, ele fala decesso terrestre, acho que é isso que ele fala. Que aí você vai deixar o planeta Terra, você está vivo ainda na carne, mas é como se você já não tivesse nela. O seu corpo é como realmente um empréstimo, mas você já vive como quem está desprendido da matéria. No Evangelho tem uma passagem que fala disso, não lembro qual é o capítulo. Então, seria mais ou menos isso. Quanto que eu já desmaterializei a minha vivência, eu já espiritualizei o meu dia a dia, né? O caminhar aqui no planeta Terra. Então, quanto mais eu internalizar, quanto mais eu vivenciar aquilo que eu leio, mais o meu horizonte da consciência se abre. Então, a passagem acaba sendo uma coisa suave, tranquila, ao ponto que se eu tiver ainda muitas paixões arraigadas dentro de mim, essa passagem vai ser mais sentida, né? Porque quem sente, na verdade, não é a matéria, é o espírito que sente, né? É o quanto eu estou apegado ainda às paixões, às dificuldades morais que eu trago. Beleza. E você, Manuela? Já depois de Manuela é tu, tá, Rafa? Eu, quando eu me deparo com esse tema, em alguns momentos, por exemplo, eu trabalhei um período da minha vida profissional acompanhando crianças, especiais. Quando eu comecei a acompanhar essas crianças dentro da unidade escolar, eu me deparei muito com isso e eu acabei. Na verdade, eu não parava de pensar nisso no sentido de eu tinha aqueles responsáveis, aqueles pais, e eu me questionava muito. Gente, se essa mãe desencarnar ou esse pai, como essa criança vai ficar? Eu me perguntava, eu me questionava, e às vezes eu ficava até aflita por causa disso. E esse ano, com
um episódio que eu infelizmente precisei passar, eu vi o como a gente é muito, exatamente isso que a colega relatou, a gente é muito apegado a muitas coisas. E tudo está no plano de Deus. É claro que a gente fica triste, a gente sente falta, a gente se preocupa, mas eu acho que quando a gente. Não é o deixa a vida me levar, mas é a gente deixar se envolver pela espiritualidade, pelos ensinamentos do Cristo, porque a gente vai entender muita coisa, a gente já está entendendo muita coisa estando aqui hoje estudando. Então, realmente gratificante pensar hoje na morte, mas não como algo relacionado à dor somente, mas pensar também a morte no sentido de transformação espiritual. Rafa, e você? Eu me sinto até problemático por isso. Já Tu tem falei algumas, pavor? muito pelo contrário, eu não tenho medo, não tenho essa questão que a Ellen levantou, que é algo realmente preocupante, né? Você fica e preocupado com as pessoas que ficam, né? Que quando você vai embora, você acaba deixando elas, deixando os sentimentos, as vivências. Eu não sinto isso. E eu não sinto de quem já foi. Eu não tenho saudade, sabe? Não tenho, parece até frio, mas para mim é tão latente essa questão da vida após morte que eu tenho tanta certeza de que isso é algo orgânico que eu não sinto essa falta das pessoas que já foram, lembro com carinho, mas eu não sinto falta e não me preocupo em deixar, né, as pessoas com essa falta. Talvez seja até um pouco egoísta dessa parte, né? Mas é muito, assim, é muito natural para mim. Então, às vezes até me incomoda. Já até falei uma vez até para Graça, acho que foi, né? Essa questão de sim, ser um pouco frio nisso. Porque, querendo ou não, as pessoas vão sentir, independente de eu, né, sentir ou não. Então, ter um pouquinho mais de empatia com a dor que o outro tem. Mas para mim é muito latente, é muito orgânico isso. Eu não consigo sentir esse medo. Para mim é muito, muito natural, como se fosse essa passagem. Eu me preocupo sim, tenho muito medo de como essa morte vai acontecer, como você colocou lá na enquete, né? Do processo, do sofrer, de fazer as outras pessoas sofrerem por conta disso também, por conta de uma doença, tantas outras coisas, né? Que podem acarretar isso, mas é mais ou menos esse o meu sentimento. Beleza. A Graça está perguntando assim: se eu disser que eu tenho medo da morte, alguém me leva a sério? E todo mundo assim está dizendo que não, né? Ninguém leva a Graça a sério. Não nesse sentido, né, amiga? A gente leva a sério em outras questões. Essa questão do medo da morte não é muito bem, não faz muito assim bem contigo, não combina. Assim. A Priscila dizendo que ela tem medo do processo, de doer, sofrer na cama, sei lá, imagina um folgado. Então, mais um aí que tem medo do processo. E a Graça dizendo. Rafa diz não ter receita da morte, mas já passou por um test drive? E aí, Rafa, tu já passou por um test drive? Passei não, tá. Camila, fala. É Camila com um L, né? Com dois L. Não. É, então, eu também tenho medo, assim, do processo, né, de como vai ser. Não medo, não aquele medo que, ai, meu Deus, sabe, assim, apavorante, sabe? A única vez que eu tive medo de morrer, que foi algo, assim, é, que me deixou doente realmente, foi quando eu tive síndrome do pânico, né? Mas depois disso aí, depois dessa experiência que eu passei, e aí depois que eu fiquei bem, né, depois de tratamento, eu nunca mais tive esse medo, assim, e a ponto de paralisar, sabe? Meu Deus, ficar uma preocupação. Mas eu tenho medo, assim, de como vai ser depois, assim, se eu vou pra um bom lugar, ou se eu vou ficar presa no corpo. Eu tenho um certo medinho, assim, de ficar vendo o processo de decomposição, sabe? Eu já falei lá no grupo, né, que eu não quero ser enterrada por causa disso. Eu tenho, assim, um certo pânicozinho do processo, assim, de sepultamento, essas coisas, sabe? De ver isso, de passar por esse processo, sabe? De ver o corpo passando por isso. Isso me dá um pouco de aflição.
Mas fora isso, não. Mas assim, eu penso muito nas pessoas que vão ficar também, não tanto muitas as outras pessoas, mas eu penso nos meus pais, sabe? Então, assim, eu não sei se eu vou antes deles, mas eu sempre penso assim, ah, se alguma coisa acontecer comigo, que eles vão sentir muito, sabe? Isso me preocupa um pouco também, porque eu sou filha única e eles são muito apegados a mim. Então eu sempre penso assim, ai meu Deus, espero que não aconteça, né? Porque eu acho que eles iam sofrer bastante. Mas é isso. Mas não é uma coisa que eu procuro não pensar tanto, assim, sabe? Porque se a gente for pensar muito nisso também, às vezes a gente não sabe lidar muito bem, né? Pode dar acarretar outros problemas, né? Como eu já tive problemas dessa ordem, né? Em relação à ansiedade, problemas psicológicos e tal, eu tento não pensar tanto e pensar assim de uma forma melhor, de uma forma mais leve, né? Como a doutrina ensina, sabe? Do que ficar pensando muito na parte material da coisa. Porque é essa parte que eu acho que deixa a gente mais aflito. Pensar que a vida continua, que vai ser algo bom, que eu vou encontrar as pessoas que já foram, que eu sinto saudade, sabe? Isso me deixa um pouco mais tranquila. Então, olha só, talvez a gente pode tirar algo de bom dos comentários de vocês, porque, pelo que eu notei, é uma preocupação maior com quem fica do que consigo mesmo, né? De como é que as pessoas vão ficar. Isso é uma preocupação natural, tá, gente, do ser humano. Se preocupar com quem vai ficar. Seja filhos de pais filho únicos ou mães e pais que o maior medo, né, de uma mãe e de um pai é uma coisa bem dualista, né? Porque um dos maiores medos que a gente tem é de da gente morrer e deixar os nossos filhos só no mundo, sabendo que ninguém vai amá-los como a gente ama. E também a gente teme deles irem antes de nós, que é algo antinatural, né? Naturalmente a gente vê os filhos enterrando os pais e não o pai enterrando o filho. Então, que bom que a gente se preocupa não é tanto com a gente, né? Mas sim com quem vai ficar. A Mariana dizendo que o Caio disse que tem medo de morrer jovem e não ter cumprido a missão. Olha aí, Caio, ele é missionário, né? Ele está focado na missão dele. Bem, o que que Kardec nos traz nesse começo do capítulo 1? Ele traz a seguinte citação: a confiança na vida futura, ela não elimina a apreensão com a passagem desta para outra vida, né? Então, assim, por mais, como a gente viu através do relato de vocês, por mais que a gente seja espírita e acredita na vida após a morte, né, na imortalidade da alma, etc, 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 isso não faz com que a gente não fique apreensivo com essa passagem, com esse momento, com esse rito, né? A gente vai se preocupar. Seja se a gente vai se preocupar com o processo, ou se a gente vai ficar preocupado, né, apreensivo com quem vai ficar ainda aqui na Terra. De alguma forma, a gente pode estar um pouco preocupado com esse momento. E ele continua dizendo: muitos não temem a morte em si, mas o processo de transição. E é isso que inquieta. E é tão revelante esse assunto porque ninguém vai escapar, né, gente? A única certeza que a gente tem ao nascer é que um dia a gente vai voltar para casa, que a gente vai desencarnar. Então, por mais que culturalmente não se fale sobre morte, essa é a única certeza que a gente tem. Então, a gente deveria se preocupar com o fato de a gente não conversar sobre isso e da gente não se preparar para isso, né? Então, tem um ramo na medicina, nas ciências da saúde, em que a gente como dialoga muito sobre a morte, que é a parte da paliatividade. Não com o fato da gente morrer em si, mas da gente se preparar para esse momento. Não se preparar da forma de aceitar, mas também de se organizar para isso. E para que a gente possa viver com qualidade diante de uma doença que não tem cura, né? Viver de uma forma plena, o mais pleno possível. Então, culturalmente, a nossa própria forma de ver a morte, de ver uma doença terminal, por exemplo, uma doença incurável, a gente, no pronto, a gente não aceita. A gente vai querer curar de toda forma, mesmo que seja incurável.
porque a gente teme a morte, a gente tem pavor, não se fala sobre isso. Sendo que, mais uma vez, é a única certeza que nós temos. E aí Kardec disse, olha, quando a gente está encarnado na Terra, a gente pode decidir se a gente vai fazer uma viagem ou não, né? E poderá dizer, vou querer ir para tal lugar. As minhas férias desse ano vai ser diferente, né? Eu não vou para onde geralmente eu vou conhecer um lugar novo, né? Um lugar desconhecido para mim. Mas diante da morte, não há escolha. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você, né, você pode ter uma fortuna, você pode ser miserável, você pode ser altamente inteligente, culto, espiritualizado, mas você vai desencarnar. Porque você não, a não ser que você queira virar pedra, né? Aí já é um gosto pessoal um pouco meio estranho. Mas é a única certeza que a gente tem. E a Mariana dizendo que ela só tem medo de duas coisas. Só tem duas certezas, né? Que ela vai morrer e que não vai ser de apendicite. Porque tu já tirou teu apêndice, pelo visto, né, Mariana? Então, deixa eu ver onde é que tá a parte aqui. E aí ele continua dizendo: ao observarmos a placidez de algumas mortes, em contraste com as terríveis convulsões de agonia, no caso de outras, podemos de antemão contrastar que as sensações experimentadas não são a mesma. Mas o que nos poderá esclarecer a esse respeito? Então, o que é que Kardec lança, né? Ele lança assim que a gente vê exemplos de mortes. A gente observa, por exemplo, uma pessoa que lida a vida inteira com uma doença terminal, uma doença incurável, intratável, mas que ela desencarna assim de boaça, né? Ela vai ali que nem um passarinho. A gente costuma dizer, né, que fulano morreu igual um passarinho, nem, a gente nem notou. Só notou no outro dia. Minha avó, minha avó desencarnou com 94 anos, a mãe de minha mãe, e foi assim. Vovó, ela deu entrada na UTI, por causa de uma pneumonia gravíssima. Vocês acham que ela ficou sofrendo em UTI? Ela disse assim: não, olha, aqui eu não fico, né? Então ela desencarnou bem rápido, bem pacificamente. Mas tem gente que como sofre, né? É um verdadeiro estado de agonia. Pacientes que evoluem por um óbito muito sofrido, que até desencarnar está ali naquele sofrimento, naquela agonia, naquele mal-estar, né? Que todo mundo sofre junto ali, todo mundo está engajado. Por que que será que isso acontece? Quem que poderá nos dizer por que que uns sofrem na hora do desencarne e outros não? Por que há essa diferença? E Kardec disse: quem é que poderá nos descrever esse fenômeno fisiológico da separação do corpo e da alma? Como é que essa separação ela acontece? Quem é que vai nos contar os sentimentos envolvidos naquele momento de morrer, né? Aqueles sentimentos envolvidos. E aí ele diz que acerca desse ponto da morte, de como se morre, quais são os sentimentos envolvidos, tanto a religião como a ciência, elas não respondem, elas se calam. Porque a ciência, ela vai mostrar o aspecto biológico. E a religião, ela vai falar sobre a vida após a morte, sobre as penas eternas, mas não vai falar sobre o processo de morrer. Ela vai falar sobre essa passagem. Ela não traz uma resposta para a gente que nos esclarece a razão, né, que nos traz entendimento. Elas se fecham. E aí Kardec, né, ele pergunta assim, por que então que eles se calam? Por que que a ciência e a religião se calam? Porque falta conhecimento. Falta conhecimento do quê? Das leis que regem a relação do espírito e da matéria. Falta esse enlace. Porque a ciência tem um ponto de vista biológico, né? A morte acontece por falência biológica, por falência dos órgãos, né? Incompatível com a vida. E falta o elo que une com a religião e com a espiritualidade. Tá, mas e o que é que acontece? Né? Se há um espírito, se há uma vida após a morte, como é que acontece nesse processo da morte do corpo? Então, falta essas duas vertentes se entenderem, se relacionarem, falta um elo de ligação. Então, falta o entendimento das leis que regem, né, as relações entre o espírito e a matéria. E
Quem é que vem nos ajudar? O Espiritismo, né, gente? É isso que a gente aprende. É que o Espiritismo vem justamente para nos ajudar a entender como é que acontece essa comunicação espírito e matéria. Só o Espiritismo é o que pode nos dizer como é que se opera essa transição de encarnado para desencarnado, porque ele nos traz o conhecimento sobre a natureza da alma, e ele não traz só o conhecimento da natureza da alma, ele traz a comunicação desses próprios espíritos que vêm nos falar de suas condições pós-túmulo, né? Ou seja, suas percepções durante o processo do desencarne. E esse conhecimento, que é a principal pegada do espiritismo, é a chave, né, desse fenômeno, assim como de muitos outros. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave do fenômeno. E qual é o laço fluídico que une a alma ao corpo? Vamos lá. Quem estava no estudo do Livro dos Espíritos vai saber responder essa questão. Responda aí no chat. Qual é o laço fluídico que une a alma ao corpo? Quem não acertar, vai para o brau. Vocês lembram qual é o nome do laço fluídico que une a alma e ao corpo? Começou até a chover. O perispírito, exatamente, Eduardo. Rafa, quem não acertar vai fazer a prece. Ai, parece até uma punição fazer oração. Exatamente, gente. O perispírito. Então, a chave do fenômeno está no perispírito. E aí, quando a nossa ciência, enfim, aceitar, ai, gente, olha, descobrimos que é muito importante que a ciência faça essa descoberta, diga de passagem, né? Ela busque por si mesmo, os cientistas, através do próprio conhecimento, da própria dedicação, chegar a esse ponto, dizer, achamos uma substância etérea que une o corpo, que tem uma união ali, que é uma matéria diferente. E eles vão chegar, nossa ciência vai chegar no perispírito. Mas para a gente que é espírita não vai ser novidade, né? Porque a gente está estudando isso já há muito tempo, né? A gente já tem um conhecimento do perispírito. Mas é importante que essa descoberta aconteça, né? E a gente, a gente é progressista. A gente acredita no progresso. Então, por mais que assim, mas tem muita coisa envolvida, né? As religiões e tal, gente, isso aí vão se passar todos. O progresso, ele não para, né? Então, o Kardec fala, a matéria inerte é insensível, somente a alma experimenta as sensações de dor e prazer. Quem é que sente? É o corpo? Não, é o espírito, tá? O espírito é o ser inteligente do universo. Não é o corpo que sente, é o espírito que sente e manifesta essa sensação para o corpo físico, tá? Por isso que Joana de Ângeles fala que antes da doença se manifestar no corpo, ela está presente na alma, né? Ela se manifesta na alma. Por quê? Porque na alma é a alma, é o espírito que é o ser inteligente do universo. É através do espírito que se é manifestado a vontade, né? Então, o espírito tem a vontade e manifesta a sua vontade através do corpo. Então, é preciso que a gente entenda que esse corpo aqui nosso, ela é uma matéria inerte. A partir do momento que ele morre, que tem uma falência orgânica, ele deixa de ser útil ao espírito, é como se fosse uma máquina que quebrasse. Então, uma máquina inutilizada, ela vai ser descartada e a gente vai atrás de uma máquina melhor, né? Então, quem sente somos nós, espíritos, não é, não é o corpo físico. A Mariana, lá vem Mariana, tô com esses nomes difíceis. Fala o nome do homem aqui. Deve ser. Não é o cara que escreveu o Perispírito, não, né? Não, acho que é Dr. Hahnemann, Tá, aquele obrigada. que fez a homeopatia. Aí eu assisti uma palestra que a palestrante falou que ele só ia reencarnar lá por volta do ano 3000 e que ele estava estudando
na erraticidade, para poder, quando ele reencarnar trazendo mais conhecimentos sobre o perispírito aqui na Terra. Beleza. Quem viver, beberá, viu? Junto com esse homem aí. A Rafa dizendo que errou a enquete, por isso que vai fazer a prece. Pior que essa passagem de Joana é a bandeira que carrego. Tomara que ele consiga. Tá, vamos continuar. Então, eita, meu Deus, só socorro. Socorro, Deus. Vou botar isso aqui pra cá. Ai, meu Deus. Socorro. Pronto, resolveu. Então, gente, a matéria, ela não sente nada, tá? Quem sente é o espírito. A alma é quem sofre e não o corpo. Este é apenas o instrumento da alma, é o instrumento da dor. Aquela é o paciente. Então, a gente precisa internalizar esses conceitos porque eu noto que muitos espíritas, eles ainda se referem a si mesmo como a matéria, né? Principalmente quando a gente fala, a gente se refere a nós mesmos como o próprio corpo. Quando a gente fala assim, vamos orar pela minha alma. Como assim você vai orar pela sua alma? Você vai orar por você. Você é a alma, né? Então a gente precisa internalizar essas coisinhas bestas mesmo, porque para a gente entender que nós não somos corpo, nós somos espíritos, né? Nós somos almas, espíritos encarnados. Então, a alma tem sensações próprias, cuja fonte não se encontra na matéria tangível, né? E após a morte, estando separada a alma do corpo, o corpo ele vai se tornar inerte, porque não tem mais nada para animá-lo, né? Mas a alma separada do corpo não receberá nenhum estímulo vindo da decomposição desse corpo. Então, tem muita gente assim que tem medo, né, de sentir as percepções do corpo, se decompondo, etc. Isso, assim, para a gente, deve ser a gente não deve se preocupar com isso, né? A gente tem que se preocupar com outras coisas. Porque se a gente se preocupa com outras coisas, essa questão das percepções do corpo após a morte, isso não vai ser problema para a gente. Então, a gente vai ver nesse capítulo que a nossa atenção deverá ser para outras coisas, tá? Então, o perispírito, ele é esse invólucro fluídico da alma, da qual não se separa nem antes e nem depois da morte. Ou seja, quando o corpo morre, o espírito permanece vivo e permanece com o seu perispírito, como a gente já viu, né? Quando a gente estudou o livro dos espíritos. E é através do perispírito que a gente habita, né, novos corpos, a gente reencarna, como se fosse uma segunda pele, né? Então, durante a vida, o fluido perispiritual penetra no corpo, em todas as partes desse corpo, servindo de veículo para as sensações físicas da alma. Então, é através desse conjunto, né, desse complexo do perispírito, dos fluidos vitais, em que a gente consegue agir, dessa forma como a gente consegue reencarnar, consegue habitar corpos e assim tocar a nossa vida, né? Tocar a nossa encarnação. Para vocês pensarem, gente, que aqui a gente não está de férias e que aqui a gente não vem para brincadeira. Porque vocês imaginam a maquinaria que é para a gente reencarnar. A gente precisa de um perispírito, dessa segunda pele. A gente precisa de um corpo físico. Então, a gente precisa que esse corpo físico seja compatível a nós. E a gente vem para a luta, né? A gente vem para a encarnação. E tem muita gente que está aqui achando que a gente está aqui para viver adoidado. Como se fosse a última vida, né? Não, vamos viver porque amanhã a gente só se vive uma vez. Então, imagina o processo que é para a gente reencarnar, para a gente levar na brincadeira, né? Para a gente não levar a sério. E ele fala assim: a extinção da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo. Ou seja, acabou a vida do corpo,
ocasiona a separação. O espírito, ele sobrevive, porque ele é imortal, e o corpo vai perecer. Como a gente viu na mensagem de abertura, né? O corpo vai voltar ao pó, mas a gente não. A gente vai continuar a nossa vida. E essa separação, ela nunca é brusca. Ela vai ser gradual, conforme o processo de desencarne. Só que o que a gente vai ver? Que para alguns espíritos, essa separação vai ser mais rápida, e para outros espíritos, a separação vai ser mais lenta. Porque Deus quer? Não, porque o espírito quer. Está nas nossas mãos esse desligamento ser o mais suave, rápido e menos impactante possível. E a gente vai ver isso bem direitinho. Como ele fala aqui, né? A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento é proporcional às somas de contato existente entre o corpo e o perispírito. O que é que a gente aprende, né, nos estudos? Que o perispírito, quando a gente está em processo de reencarnação, o perispírito ele vai se acoplando, a gente vai acoplando ao corpo célula a célula. Então, imagine que o nosso corpo é feito de bilhões dessas células. Então, são bilhões de zonas de acoplamento, né? E da mesma forma é o desencarne. Quando a gente vai desencarnar, a gente vai desacoplar célula a célula do nosso corpo, do corpo físico com o perispírito. A duração desse processo vai depender da gente, né? Da vida que tivemos aqui na Terra, do quanto a gente buscou a espiritualidade, do como a gente colocou a, a nossa vida espiritual acima da vida material, enfim, toda uma questão filosófica que a gente vai conversar ainda, tá? Então, aí ele continua dizendo, né? Kardec, ele vai ser bem claro aqui. Portanto, não se deve esconder que, de acordo com as circunstâncias, que a gente vai ver que circunstâncias serão essas, a morte, ela pode ser diferente, né? Ela pode ser mais ou menos penosa, de acordo com o quê? Com as circunstâncias. Então, é muito errado, olha só, de acordo com as circunstâncias, é muito errado quando a gente aborda uma família, por exemplo, que está enlutada por causa de um parente que praticou suicídio, e a gente vai dizer que esse suicida está no umbral, que esse suicida está sentindo a decomposição do seu corpo, que não se deve cremar o corpo de uma pessoa, porque o espírito pode sentir ainda todas as sensações da cremação. É errado agir dessa forma, porque a gente não tem como saber, a gente não tem essa certeza, porque depende das circunstâncias. E não somos nós que vamos dizer se essa circunstância vai ser favorável ou desfavorável para o espírito. Então, a gente ainda comete muito esses erros dentro do centro espírita, e a gente só é mais uma dessas religiões de penas eternas, né? Mas é como Paulo Henrique diz, isso só acontece porque as pessoas estudam, né, as obras adulteradas e caem no papo, no conto do vigário, né? Tudo bem? Posso passar? Tava tendo algum BO? Eu vi com a mensagem lá do grupo do GEAC. Ah, tá. A Camila disse, a Gisele dizendo que a casa dela tá chovendo muito. Aqui tá trovejando um monte. Eu já sei que a noite, a madrugada vai ser de raios e trovões, né? Mas tudo bem, amanhã é feriado. Gente, eu gosto muito, assim, da forma como a Turma da Mônica aborda a morte, né? Ela traz, assim, a morte de uma forma muito cômica, né? A história do Penadinho, gosto também. Então, por isso que ela tá aqui, tá? Dando uma coisinha para nossa apresentação. Então, o Kardec ele vai trazer 4 possibilidades, né? Ele chama de casos que podem ser considerados situações extremas e que mesmo nessas situações extremas há uma infinidade de gradações. Ou seja, não há como a gente dizer que isso aqui, essas possibilidades de mortes, só existe essa, né? Ele diz assim, isso aí são possibilidades extremas, mas que mesmo essas possibilidades extremas há ainda gradações. Então não há uma coisa assim definida, né? Vai depender. Eu não sei se ele é espírita, mas ele faz os livros, né? O Meu Pequeno Evangelho e tal, eu tô tomando a Mônica também. Primeira possibilidade.
se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. Ou seja, morreu, o corpo morreu, ao desprendimento completo do perispírito, a alma não vai perceber nada, né, de tão assim fluídico e natural que aconteceu. E a alma vai olhar para o corpo, mas assim, muito obrigado pela oportunidade, né, por ter sido um instrumento bom enquanto foi necessário. Agora eu vou tocar a minha vida e ele vai seguir, o espírito vai seguir a vida dele. Esse é o ideal, né? É esse tipo de morte, de processo, do passamento que todo mundo procura, né? Morreu, desacoplou, oi, vida que segue, né? Vamos plantar umas hortas aí em nosso lar, né? Vamos fazer uns, né, uns trabalhos diferentes, vamos ler uns tijolão da biblioteca, vamos tocar a nossa vida do lado lá. Segunda possibilidade. Se no momento da extinção da vida orgânica, a coesão dos dois elementos apresenta-se em pleno vigor, produzindo-se uma espécie de ruptura que imprime uma sensação dolorosa na alma. O que seria isso? Morreu antes do tempo. Ele não era o momento daquela pessoa morrer, né? Ela morreu, mas o corpo ainda era jovem, ainda estava cheio de vida, né? Ainda estava cheio de fluido, estava cheio de vida orgânica. Então, a ruptura dos laços vai ser dolorosa, que aquele corpo não estava preparado para o desencarne, né? Então, vai ser uma ruptura dolorosa e demorada. E isso vai gerar uma percepção ruim para a alma, né? Porque ela vai se sentir cativa, ela vai se sentir prisioneira ao corpo físico que já morreu. A vida não parece seguir tão naturalmente como deveria, né? Porque o natural é morrer, desacoplar e você seguir sua vida. Mas como você abreviou a sua vida, aí você vai ter que esperar um pouquinho mais, tá? A terceira possibilidade. Se a coesão é fraca, a separação é fácil e transcorrendo sem choque, né? Então, não havia tanto enlace do corpo físico com o espírito e a separação foi fácil e sem dificuldades, né? Ou seja, uma pessoa que já vinha sofrendo de um processo de adoecimento, né, do processo de envelhecimento, e que era uma pessoa que cuidava, né, da vida espiritual dela, não era tão apegada à matéria. Então, quando ocorreu o processo da morte, ela simplesmente foi-se e beijos para que fica, né? E a quarta possibilidade, tendo a vida orgânica cessado por completo, se ainda existem numerosos pontos de contato entre corpo e perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço esteja inteiramente desfeito, né? Esse quarto aqui é o que a gente vê, por exemplo, no caso de André Luiz, né? Que André Luiz narra. Mas não somente do ponto de vista do suicídio, né? Que esses espíritos relatam, como o espírito Camilo também em Memória de Suicida, mas também pessoas que estão altamente materialistas, né? Altamente apegadas à vida material. E quando eu falo apego mesmo, não é porque eu amo viver a vida na matéria, não é isso. É apego, é ter pavor da morte, é viver pelo dinheiro, viver pelas coisas materiais, né? Rejeitar qualquer tipo de separação. Então, há muitas, como ele falou, né? Há muitas gradações, tá? Então, são esses quatro tipos de mortes que Kardec trouxe para a gente. Vamos lá. E aí, qual é a conclusão que Kardec tira desses tipos de morte? Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Então, quanto mais aderido ao corpo, quanto mais zonas de contato, mais vai ser demorado, né? Primeiro ponto, mais vai ser demorado o desenlace do corpo físico ao espírito após a morte. Então, o que é que ele continua dizendo, né?
que tudo pode ajudar a diminuir essa força e também acelerar esse desprendimento para tornar a passagem menos penosa. E se do desprendimento desse corpo for tão fácil, tão tranquilo, o espírito ele não vai sentir nenhuma sensação desagradável. Então não é uma coisa que a gente que a gente precisa se preocupar, na verdade, com isso, né? Se a gente, por exemplo, como a Ellen falou, né? Quando ela falou a opinião dela. Se a gente se preocupa, que bom, a gente ao menos se preocupa, né? A gente pelo menos conversa sobre a morte, a gente tem, acredita na vida espiritual, mas tem gente que sequer para pensar, que vive literalmente 100% uma vida animalizada, uma vida materializada. Qual dessas possibilidades que essa pessoa pode se encaixar, né? E qual dessas possibilidades que a gente pode se encaixar também? Levando em consideração que, como a Graça falou uma vez, né? A nossa melhor vida é essa. Nossa melhor reencarnação é essa. Então, por mais que a gente disse assim, mas eu tenho medo de ser cremado porque em outra vida eu posso ter tacado fogo nas pessoas. Aí a gente está nutrindo aquela ideia de karma, né? De achar que isso vai nos causar algum tipo de sofrimento, alguma pena para a gente ter que purgar, quando na verdade não necessariamente, né? Então, na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno que é de importância capital, que é o da perturbação. Então, olha só, o primeiro fenômeno é a separação do corpo físico com o espírito. E a gente viu que essa separação acontece pelo desacoplamento do perispírito, né? E que esse desacoplamento pode ser rápido ou pode ser lento, a depender das circunstâncias. E o segundo ponto é a perturbação. Quem aqui já passou por um procedimento cirúrgico? Vocês já passaram por algum procedimento cirúrgico? Já precisaram tomar anestesia geral, por exemplo? Eu já. Aí fiquei meio assim, sem saber onde é que eu estava, né? Tentando me situar no ambiente. Se perguntasse meu nome, eu ia nem lembrar de pronto, né? Ia precisar de um tempinho assim particular a fala, me situar no espaço, saber lembrar. É vexame, né? É vexame. Quando eu fui falar, não, eu li o comentário da Graça, né, da Rafa, do Rafa dizendo que minha esposa disse que falei muita groselha. Quando eu fui fazer minha retirada da vesícula, um causozinho assim, eu era recém-espírita, né, assim, já participava de muito trabalho, certo, sei o que, só que eu queria uma prova, né, eu queria ter certeza que a vida espiritual existia de fato, que não era viagem na maionese, não era voz da cabeça, então eu fui para a mesa de cirurgia orando, né, para que desse tudo certo e também pedindo, né, por favor, só um negocinho, só experiências. E a anestesia é geral, né, então você fica lá de Bagdá, você fica totalmente alheia, né, você é expulsa do corpo provisoriamente, né. E aí eu acordei da anestesia geral, meia lesa, né, sem saber onde é que eu estava, então fui recobrando os sentidos aos pouquinhos. E quando eu estava no quarto, que eu desci pro quarto, que eu fui para uma semi-intensiva, né, até despertar. E aí me desceram pro quarto e passaram assim, algumas horas, eu lembrei, né, que eu fui atendida. Por isso que eu digo que vocês devem pedir. Vocês não dizem, eu não gosto de perturbar a gente, tem que pedir. E aí eu lembrei, né, que eu vi meu corpo sendo operado. Eu estava sentado nas cadeiras, né, de frente para a mesa cirúrgica e tinha um rapaz conversando comigo, todo de branco, e já tagarelá, tá. E eu fixada lá, vendo meu corpo ser operado, achando tudo fantástico. Mas a sensação é essa de letargia, e a gente passa vexame. Por que a gente passa vexame? Porque a gente não sabe o que está acontecendo, às vezes a gente tem espírito que vai desencarnar e vai acompanhar o velório e vai achar que é o velório de outra pessoa, vai achar que é o dele. Tem espírito que vai ficar na casa e vai achar, vai ficar desesperado porque ninguém o vê, ninguém responde a ele, né? Fazendo de conta como se ele não existisse. Olha só como é importante, gente, a gente se preparar para o desencarne. Porque se a gente prepara para o desencarne,
Aí, por mais que a gente fique assim meio perturbado do juiz, né? Meio assim leso, sem saber, né, o que está rolando, esse estado de perturbação vai trazer grandes transtornos para a gente. Diferente de uma pessoa que não se prepara para o desencarne e fica, né, virando a alma penada dentro de casa. Eu nunca mais esqueço daquela passagem do nosso Aquilisidas dizendo, né, que a gente morre e vira alma penada. Por que que a gente vira alma penada? Que a gente não se prepara, né? Aí a gente desencarna em vez de ir para o plano espiritual, a gente fica aqui batendo panela, né? Enfim. Então, primeiro fenômeno após na passagem, no passamento, é o desenlace do corpo físico com a matéria. O segundo é a perturbação, tá? Então, Kardec diz que nesse momento de perturbação, a alma experimenta um entorpecimento. Uns batem panela, outros lambem prato, né? Pois é, e eu acho não, gente, eu prefiro bater panela do que prato sujo. Então, nesse instante de perturbação, é como se fosse um entorpecimento que tolhe as nossas faculdades, né? E também as nossas sensações. Aí Kardec diz que é como se a alma tivesse tipo uma catalepsia, né? E que é naquele estado de aparente morte, né? Que a pessoa tá e, na verdade, a pessoa não tá morta, né? A pessoa só tá com catalepsia. Que segundo a gente spoiler da Gênese, né? Kardec explica a ressurreição de Lázaro através da catalepsia. Então, ele continua dizendo: dizemos quase nunca porque há causas em que a alma pode dele ter consciência, né? Ou seja, ou o espírito vai ficar no estado de catalepsia, ou ele vai ter total consciência, só que ele não vai entender nada do que está acontecendo. Então, a perturbação pode ser considerada como estado normal no instante da morte, sendo sua duração indeterminada, variando de algumas horas ou alguns anos. Então, não é como dizer, porque você vai desencarnar, aí você vai estar usando perturbado, aí depois você vai para o plano espiritual. Gente, não tem como, isso é um crime. A gente não deve fazer esse tipo de coisa com as pessoas, tá? Quer dizer que faz parte, né, do processo de perturbação, mas que vai depender muito, né? E aí ele continua dizendo, né, como a gente já estudou, que à medida que a perturbação vai se passando, a alma ela vai se situando sobre o que aconteceu, como se ela estivesse saindo um sono profundo, as ideias que estavam confusas e vagas vão se tornando mais claras, é como se tivesse uma nuvem na nossa cabeça. Pronto, perturbação. Perturbação é como se tivesse uma nuvem na nossa cabeça que vai dissipando e a gente vai tendo consciência do que aconteceu, a gente vai reconhecer as pessoas que estão do nosso lado, mas até esse despertar, ele é diferente, né? Ele varia de cada um dos indivíduos. Para um, não, dá. Eu acho particularmente que a graça ela não vai nem passar por esse período de perturbação, né, gente? Sejamos honestos. Para ela vai ser assim, foi, desencarnei, né? Pois é, o que é que tem para fazer? Me passa umas tarefas, ela já vai chegar lá metendo louco, né? Agora, eu que ainda gosto de arrastar umas correntes, ainda vou levar um tempo para entender, né, o que aconteceu. Então, varia muito de espíritos e para espírito. Para outros vai ser um terror, né? Nossa, como assim eu morri? Mas o que foi que aconteceu, né? Para outros vai ser uma treva, uma treva. Aí trouxe essa citação de Kardec. O momento do último suspiro não é, portanto, mais penoso, tá vendo? Então a gente não deve temer o processo, né? A gente não deve temer o processo. O momento do último suspiro não é, portanto, mais penoso, porquanto, em geral, a alma não tem consciência de si mesma. Mas, antes dele, a alma sofre por conta do declínio orgânico durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da separação. Então, gente, o processo é o de menos.
né? Porque a gente vai estar ali sem nem entender, né? Mas a questão das sensações e percepção do espírito vai estar no processo do início do desencarne, né? Do processo que vai levar o corpo físico à morte, e também pela questão da perturbação, porque ninguém gosta de estar perturbado, né, gente? A gente gosta de estar bem consciente do que está acontecendo com a gente. Deixa eu ver, vocês estão arrumando treta, né? Falando aí dos espíritos aí. Como assim, menina? Se a enfermeira veio te perguntar se tu morava numa fazenda, eu tava cantando Bom Dia, o sol nasceu lá na fazendinha, foi meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar. E aí, mesmo nessa questão da perturbação, nisso aqui, né, do último espírito, da agonia da morte, do declínio orgânico e das angústias da perturbação, ele ainda frisa. Olha o trovão. Vocês ouviram, gente, esse trovão? Ele frisa que a situação ela não é geral. Então, a intensidade e a duração dos sofrimentos, elas são proporcionais à afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto maior a afinidade, mais sofrimento. Ou seja, o que é essa maior afinidade? Quanto mais uma vida materialista, pior no momento da morte. Basicamente é isso, né? Quanto mais desapegado é a vida aqui, a matéria, melhor. A morte vai ser água com açúcar pra gente, tá? Aí eu acho muito interessante porque ele diz assim, ele traz no livro, ele compara a fruta madura que cai, né, da árvore. Ele fala assim que tem pessoas que essa ligação já é tão fraca, né, em que a morte é como se fosse um fruto caindo de um galho, ou seja, bem de boa. E ele fala aqui, como vai trazer, né, aqui, ah, não, que ele nessa comparação que ele fala do fruto que desgruda do galho, é no caso das mortes pacíficas, né? As mortes calmas, despertares pacíficos, ou seja, tudo faz. O estado moral da alma, peraí, o estado moral da alma é o principal fator de maior ou menor facilidade de desprendimento. Quando a gente vai estudar sobre, quando a gente estudou, aliás, no livro dos Espíritos, sofrimentos e sensações dos espíritos, o que é que os espíritos falam? Que as sensações e os sofrimentos dos espíritos são de ordem moral. Então, o estado moral da alma é o que vai determinar se, se o desprendimento vai ser maior ou menor, se vai ser mais fácil ou mais difícil. E mais uma vez, isso depende de quem? De nós, né? Depende de cada um de nós tornar tal passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável, dolorosa, porque é muito fácil a gente terceirizar. Até isso a gente quer terceirizar o momento da nossa morte. A gente passa uma vida totalmente voltada à vida material, né, aos gozos terrenos, às facilidades da vida, mesmo que você tenha passado por cima das pessoas, e terceirizar o momento da sua morte para Deus, né? Achar que Deus deve perdoar tudo aquilo que você fez, passar uma borracha, né? E não é bem assim. Eu lembro de uma vez que a gente estava numa reunião mediúnica que o espírito, ele deu uma manifestação bem revoltada, assim, bem chateado, dizendo que ele, antes de morrer, né, ou seja, quando ele estava já naquele processo, né, do último suspiro, e não sei o que, não sei o que, tinham dito para ele que ele deveria aceitar Jesus e que Jesus iria recebê-lo do outro lado.
E ele acreditou, né? Pô, a pessoa morrendo, né? Teve uma vida toda desregrada. Imagina, na hora da morte alguém prometeu um negócio desse? Qual peixe que vai dizer que não, né? E ele estava muito revoltado na reunião mediúnica. Ele disse assim: Eu morri, não viu Jesus, não viu foi ninguém, né? Me receber, tô aqui, sem saber o que fazer. Então, olhe só o quanto essas crenças, né, de terceirizar a salvação, na questão do perdão, na questão do estado moral de cada um de nós, essas religiões ainda mais atrapalham do que ajudam, né? Que é muito fácil a gente terceirizar, achar que nossa vida, os nossos erros se devem é culpa dos espíritos, é culpa das pessoas, é culpa do signo, e não bater no peito e dizer, não, isso aí é minha culpa, né? Então, vamos, a partir de hoje, recomeçar. Porque por mais que a gente esteja no final de vida, com a doença incurável, intratável, a gente sempre pode recomeçar. A gente sempre pode começar ali a nossa mudança. Talvez a gente não vai conseguir resolver todos os problemas que a gente mesmo procurou, mas a gente já vai estar em via de reparação. Por isso que Jesus disse, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto está em caminho com ele, ou seja, que a gente já inicie nosso processo de reparação aqui. A gente pode estar nos outros momentos da nossa vida, mas é importante que a gente comece ainda aqui. Gente, ainda falta 3 apresentações, já são 9h40. Então, a gente pode ou finalizar hoje, né? Esticar um pouquinho. Para mim não tem problema, porque para mim é feriado amanhã, né? Mas eu sei que muitos de vocês trabalham, né? Eu vou estar na boa, e a Grace também precisa de um pouco de descanso. Então, minha proposta é, ou a gente finaliza esses 3 hoje, porque falta no Kindle praticamente só falta 7 minutos de leitura. Então, acho que a gente não ia se prolongar tanto. Ou a gente encerra no próximo encontro. O que é que vocês acham? Eu estou aberta aos dois. Quem, quem mais? Eu estou de boa na Lagoas. Próxima semana a André ainda vai estar no forninho, né? Então, já tá cansada. A Camila é igual o meme daquela menininha, né? Já amanheci cansada. Tá, então a gente deixa para semana que vem, tá? Qualquer coisa a gente se articula aí, finaliza esse, já inicia o próximo, tá? Sem problemas também, a gente pode se organizar para isso. Que a gente vai ver que a partir do capítulo 2 a coisa vai ficar bem engajada, vai ficar bem legal. E o capítulo 2 é um capítulo que vai precisar mais de um encontro, com certeza, tá? Tá, então deixa eu parar de apresentar. Ah, meu Deus, como é que tira isso? Gente, eu não sei. É uga-uga, né? Como é que para de apresentar isso? Tu sabe, Priscila? Não é no lugar que você clicou, não, share É, screen. no share Ai, ali. peraí, tem um stop aqui. Tá Isso. vendo, gente? Stop é da live, não é? Pronto. Pronto. Ixi, Maria, o olho da nação. Cadê Rafa? Bora, Rafa, meu filho. Fica à vontade aí Bora. para fazer a nossa prece. Muito obrigado. Então, convido a todos a fechar os seus olhos e que possamos, nesse momento, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui hoje, absorvendo os conhecimentos desse estudo, agradecendo a toda a espiritualidade presente, nos acompanhando, agradecendo a espiritualidade que inspirou a Ana durante a condução e que possamos continuar tendo esse olhar espiritual da nossa vida como encarnado, que possamos no nosso dia a dia compreender as questões que nos cercam com esse olhar espiritual, cada vez mais deixando bem claro assim em nossas mentes, iluminando elas para que nós sejamos inspirados, para que nós estejamos sempre propensos
a perceber, ao reconhecer as situações da nossa vida que nos cercam e que façam com que nós nos vejamos como almas imortais. Que tenhamos todos uma noite de descanso, agradecendo mais uma vez ao Pai por essa oportunidade. Encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal. Até quinta. Beijos, beijos. Se cuidem, hein? Até quinta.